Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é a Copa Africana de Nações e na verdade o impacto que isso pode ter para diversas ligas, para a Europa inclusive e tudo mais. Por quê? Porque foi anunciado que a Copa Africana de Nações de 2021 voltará a ser em janeiro. E o que tinha acontecido, né? Em 2019 a gente viu a Copa Africana com ampliação de seleções, passando a ter 24 participantes, sendo realizada no meio do ano. Então, sendo realizada ali em junho, julho, numa época do ano, justamente entre as temporadas europeias, que é uma espécie de padrão, né? A Eurocopa acontece nessa época, a Copa das Confederações acontecia nessa época, a Copa América acontece aí também. Então, algumas das principais competições, ou quase todas as principais competições de seleções, elas costumam acontecer nesse período. É verdade que a Copa da Ásia, por exemplo, acontece no início do ano, mas a Copa da Ásia, além de ter ainda menos jogadores do que a África, espalhados pelas ligas europeias, a Copa da Ásia acontece de 4 em 4 anos, a Copa Africana de Nações acontece de 2 em 2, então é um problema muito mais frequente, muito mais constante. E o que aconteceu, né? Oficialmente a justificativa é de que a mudança do meio do ano para janeiro foi por uma questão climática, né? Pelas condições climáticas de Camarões, que vai ser o país sede da próxima edição, foi interessante trazer de junho para janeiro. Tem um outro aspecto importante aí de calendário, a criação do novo Mundial de Clubes. Com o Mundial de Clubes mais inchado, a FIFA tenta preencher todo esse período ali de junho, julho de 2021, né, com a primeira edição desse formato com mais equipes, tenta preencher um espaço que em tese seria, antes era da Copa das Confederações, agora passa a ser do Mundial de Clubes nesse novo formato, mas acima de tudo, você acabaria tendo um conflito importante entre competições aí, né, a principal competição de seleções do continente africano, com uma competição que reúne os diversos continentes entre os clubes, né, realizada pela FIFA. Um outro aspecto importante aí, né, talvez o principal deles. Tá, ok. Então foi para janeiro. Por que isso é um problema tão grande? E aí até separei alguns números aqui que podem ilustrar isso bem. Pelo número de jogadores africanos de destaque, e não só os de destaque, mas pelo número de jogadores africanos espalhados pelas principais ligas europeias. Então, se a gente for falar principalmente de França e Inglaterra, o estrago é muito grande, né? Se a gente for olhar, por exemplo, o atual campeão da Champions, o Liverpool, numa Copa Africana de Nações, fica sem Salah, sem Mané, sem Naby Keita. Então, o desfalque é muito grande, né? Fora outros jogadores de destaque, né? A gente pode ir para diferentes campeonatos. Você tem o Koulibaly no Napoli, você tem o Aubameyang no Arsenal, o Mahrez no Manchester City, enfim, dá para ir longe com essa lista, mas mais do que os nomes específicos, os grandes nomes do futebol africano, que eu acho que nem é essa a questão, né? Porque aí daria para ir citando vários, Ziyech no Marrocos, prejudicaria o Ajax, enfim, não é esse o ponto. Todo mundo pode se sentir prejudicado, mesmo que não seja a principal estrela, porque você, obviamente, tem jogadores de menor relevância mundial, mas que têm enorme importância local para o clube que defende e tudo mais. Alguns clubes, por exemplo, e aí a gente entrando como parâmetro na Copa Africana de 2019, alguns clubes tendem a ser muito prejudicados. Por exemplo, o Rennes da França, na última edição de Copa Africana, teve 7 jogadores convocados. Então aí você imagina o estrago disso dentro de um elenco, pensando em algo que acontece no meio da temporada, em janeiro. No caso da Premier League, por exemplo, você pega exatamente o final da maratona de dezembro e o mês de janeiro, que é um mês em que os elencos tendem a estar muito esticados, no limite, com dificuldades e tudo mais, físicas, você precisa recorrer a uma rotação um pouco maior e você acaba perdendo muitos desses nomes. Então é um prejuízo muito grande. Para falar números mais específicos aqui, a França teve 87 jogadores convocados para a última Copa Africana. Eu tô falando das diferentes divisões do futebol disputado na França. A Inglaterra, 42 jogadores convocados para a última edição da Copa Africana de Nações. Aí daria para falar de Turquia, Portugal, Bélgica, Espanha, todos os países fora do continente africano, né? Todos os países do futebol europeu, com mais de 20, com 20 para cima jogadores convocados. Então é um estrago muito grande, é um estrago considerável. E que não tem muita solução, né? O que você vai falar? Ah, não tem Copa Africana. Não é assim, é a principal competição continental da África. Em que momento que ela deve acontecer? De fato, é mais interessante para o calendário mundial que ela aconteça no meio do ano. Só que a gente também não pode ignorar
a questão geográfica, de localização mesmo da África e as consequências climáticas nisso, o calor que pode ser a realização dependendo da época do ano, ou a condição de chuvas, enfim, qualquer que seja o motivo. Por mais que dependendo do país a gente possa alegar também que vai ser mais interessante que aconteça no meio do ano do que no início. Mas enfim, no caso de Camarões especificamente, o motivo alegado foi o de condições climáticas. Mas de qualquer forma, independentemente do motivo, essa é uma situação sem uma resolução simples e que vai se arrastar. Vamos ver se vai ser só para 2021 e aí 2023 possivelmente a Copa Africana pode voltar a ter uma edição no meio do ano. E acho que é mais coerente com o calendário mundial. Ao mesmo tempo, do ponto de vista da competição, janeiro talvez chame até mais atenção do que o meio do ano, né? Porque acaba sendo um período atípico para a realização do torneio. No meio do ano, se a gente comparar com o que aconteceu agora em 2019, tinha muita coisa acontecendo no mesmo período, né? Então tinha a Copa América, a Copa Africana, o Europeu Sub-21, tudo acontecendo nesse mesmo período. Mas eu acho que não é esse o ponto principal. O ponto principal é que o pesadelo está de volta para muitos clubes europeus e vamos ver como isso vai repercutir aí nos próximos dias, semanas, meses, de que forma os clubes vão lidar com isso também, porque o anúncio foi feito e aí não tem muito como fugir. Conto com os comentários de vocês, se inscrevam no canal também, participem, que é sempre legal também, deixem a curtida. Um abraço a todos, até a próxima.